Queridos irmãos, queridas irmãs, a gente está um pouco em dívida com vocês, né? Mas é que a gente está aqui na luta, tá bom? A gente já trabalhando, a gente já não está comendo, imagina sem trabalhar. Olha, um abraço carinhoso, um abraço carinhoso. Deixa eu ver aqui, eu anotei uns nomes aqui e é digno da gente fazer menção. Zélia Agra, Ninha Fernandes, Romildo Conde, Sueli Pita, Eliene Alves, Paulo Roberto, Eunice Maria Lima, do Piauí, José Correia, Ney Castro, Vânia Souza, Jennifer Pereira, Adivaldo Oliveira, Graça Cavalcante. Que bom, minha querida, que você tem o Catecismo da Igreja Católica, é isso mesmo. Gabriel Lane, Leandro José Oliveira, Nildo de Jesus, Amálio Moreira, Ana Regina Almeida Ramírez, Rosângela Santos, Vanderleia Silva, Márcia Santos, Adalto Souza, João Souza, Maria José Rocha Macedo, Rosimar Maia, Paulo Gutenberg, Kakashi Hatake, Paulino Emílio de Souza Filho, Severina Cadena, Marcos Sena, Falcão, Damião Pereira, Jucivan Nascimento, Jonathan Chaves, Francisca Paixão, Aparecida Suerli Mariotto, Rosângela Santos, Wendel Costa, Carlos Antônio, Lucinda Barbosa, Margarida Leite, meu irmão Oswaldo, Renan e Judite, lá em Antonina, e tem muitos outros ainda que eu não consegui. Mais uma vez vou dizer que algumas pessoas não sabem disso. Aqui em casa eu não tenho internet. A internet que eu tenho aqui é quando eu vou lá na rua, lá à farmácia, e coloco R$10, o meu telefone, certo? Aí eu fico com um zap, olhando um zap. Eu faço a gravação aqui no projeto, estou em frente à capela do Santíssimo aqui. Mas eu vou daqui a uns 3 quilômetros à casa de um irmão, do irmão Kennedy, ou do irmão Bené, que eles têm Wi-Fi. Aí eu pego o Wi-Fi e faço a postagem. Aí lá eu olho o pessoal que entrou, aí ó, eu faço isso aqui, eu escrevo o nome, certo? Algumas coisas, alguns comentários, a gente coloca aqui. Entende, queridos? Eu não tenho aqui uma internet disponível para a hora que eu quiser eu entrar lá e fazer isso, fazer aquilo. Não é isso. Tá bom? Mas isso a gente faz com alegria. A minha preocupação é evangelizar através deste meio. Através deste meio. Tá bom? Ainda não ganhei nada. Ainda não ganhei nada. Eu fui informado que tem R$100 para eu receber. Tá bom? Vocês sabem, é um canal pequeno, a gente está... Não trata-se disso, queridos, não trata-se disso. Se você quiser me ajudar, eu agradeço. Tenho necessidade, preciso resolver coisas, tá bom? Mas também não fique constrangido por isso. Ah, missionário, eu não posso te ajudar. Não fique tranquilo, irmãos. Estamos anunciando a palavra de Deus e você tem percebido isso. Você tem percebido isso. Você que tem Tá bom, queridos? Vamos em frente. Mas queria colocar isso para vocês. Eu gostaria de fazer, por exemplo, um terço, a missionária Eunice, né? Organizar momento. Tem muitas ideias na cabeça para a gente chegar a vocês. Mas vamos devagar, vamos devagar. Tá certo? Agora mesmo já está de saída. Saída para fazer um trabalho. E é trabalho que a mão fica cheia de calo. Viu, irmãos? É por aí a vida. É por aí a vida. Deus abençoa o nosso trabalho, a nossa disposição, a nossa coragem, o nosso desprendimento. Deus abençoa.
Então esse negócio que Deus vai jogar lá do céu, não sei o quê. Não, irmãos, não é bem assim. A coisa não é bem assim. Tá bom? A gente está fazendo aquela reflexão sobre Santíssima Trindade e idolatria a partir do Salmo 115 e agora focando a vida de Jacó. Mais uma vez, repito-me, o Salmo 115 é produzido, o hino 115 é produzido no cativeiro babilônico, em meio à humilhação, em meio a sofrimento, em meio à angústia, em meio a tormentos horríveis, 7 vezes pior que no Egito. E o Salmo 115 é uma produção reflexiva histórica do próprio Israel. Israel. Então já foi verificado que o Salmo 115, ele baseia-se em 12 grandes súplicas de 12 grandes personagens de Israel. 7 mulheres e 5 homens. Estou falando apenas de um homem, de Jacó. Quero falar de mais um, de um filho de Jacó. E o restante, eu vou passar para vocês essas tomadas de consciências, esses personagens históricos que eles pegaram. Então estão fazendo essas reflexões no momento em que eles suplicaram a Deus. Qual a circunstância da vida deles? O que eles estavam passando? E a vida de Jacó, sobretudo, do qual deriva o nome Israel, porque Deus trocou-lhe o nome, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Certo? Para o povo de Israel, é de suma importância refletir a vida do seu papai Jacó. Como Deus o socorreu, como ele colocou-se diante de Deus, no momento de dificuldade extrema, Deus o socorreu. Eles estão dizendo lá, Deus também vai nos socorrer. Deus vem ao nosso auxílio. Precisamos imitar aqueles homens, aquelas mulheres da nossa história, que nos momentos turbulentos suplicaram a Deus. E assim como Deus os socorreu, Ele vem nos socorrer aqui também. Apesar desta situação terrível, repito-me, 7 vezes pior que no Egito. Ele virá aqui. Então o Salmo 115 é esta produção reflexiva histórica. E por isso estou trabalhando esta questão, porque eu era um daqueles que pegava o Salmo 115 e não tinha o que falar, apontava para a Igreja Católica. Como ainda se vê hoje muitas pessoas. Então não é promissor pegar o salmo e trabalhar a sua estrutura etimológica, semântica, não é conveniente. Creio que esta seja a palavra. Não é conveniente. É melhor pegar e colocar nessa direção aqui, está tudo certo. E muitos católicos, por desconhecerem a verdade das Escrituras, aí é uma preguiça nossa, a gente tem que bater no peito e dizer por minha culpa, por minha máxima culpa. Né? Muitos deixam a Igreja de Jesus, muitos ficam desorientados, e acham que estão praticando a idolatria. Já falei para vocês um pouquinho que o verdadeiro foco da idolatria hoje, ele precisa ser desviado. Tem que ser jogado na direção da Igreja Católica. E depois vocês entenderão o que tem por trás desta mentalidade idolátrica. Por que precisa ser mudado o foco na direção da Igreja Católica. Tem um ensinamento aí que depois para frente a gente vai falando um pouco, tá? Tente estudar isso aí.
pré-tribulacionismo. Veja o que é isto. Tente estudar, refletir um pouquinho aí, para você ter uma noção de onde é que vai surgir todo esse contexto. Todo esse contexto. Por que é tirado o foco do verdadeiro sentido da idolatria? Ah, queridos, se os ídolos de hoje fossem as imagens da Igreja Católica, o mundo estaria salvo. O mundo estaria salvo. Então, queridos, voltando um pouco, estou apenas fazendo aqui uma tomada para a gente para algumas pessoas se situarem, que algumas pessoas estão chegando agora no canal e para ir procurar vídeos lá atrás, mas o que estou falando aqui já falei de outras e outras maneiras, talvez da mesma maneira, com outras palavras ou com as mesmas palavras, né? A pessoa prolixa, como eu, acaba falando as mesmas coisas, às vezes muda a palavra, mas está dentro da situação. Então você que está chegando aí agora, né, se inscrevendo, muito obrigado a você, você que está ativando as notificações, você que está compartilhando, e eu gostaria que você nos ajudasse nesse particular, tá bom? Então retomando um pouco a nossa linha, né, o que estamos refletindo, estou deixando claro, queridos, e já deixei claro que a periferia da nossa vida, a periferia, o ego, os prazeres, estou focando isso em Siquém, né? Fazendo aqui esta comparação com Siquém. Não é sustentável, não é sustentável. Precisamos ter esta consciência. Tem algo em nós, precisamos olhar para dentro de nós e ver Deus, ver Deus. Em nós tem algo a mais que a periferia. A periferia sensitiva, a periferia das paixões, a periferia do ego, a periferia dos teres, a periferia do querer estar por cima e não por baixo, do ser cabeça e não cauda. Isso tudo aqui, queridos, isso aqui não suporta a verdadeira realidade absoluta da vida. Não suporta, queridos. Porque existe o mundo dos valores que está acima. O mundo dos valores, ele está vinculado ao absoluto, a Deus. Enquanto que o mundo das paixões é periférico. Hoje você se apaixona por isto, amanhã por aquilo, e depois por aquilo, e você busca todos os prazeres, e quando todos os prazeres estão à sua disposição, é incrível isso, queridos, é incrível isto. Você curte, chega uma hora que o melhor prazer, aquilo que alguém sonha, se eu pudesse fazer aquilo. Se eu tivesse condições de fazer aquela viagem, de ir para de não sei o quê. Aquela determinada pessoa faz aquilo com uma... aquilo é tão rotineiro na vida daquela pessoa que aquilo já não lhe traz mais prazer. E a pessoa fica frustrada, porque não há prazer que ela já não tenha tido, já não tenha desfrutado. Não existe mais lugar para onde ela precise ir que ainda não tenha ido. Tudo aquilo que lhe disseram que se caracterizava com prazer, com divertimento, essa pessoa já foi. E ela sente o vazio, Porque essas paixões não compreendem e não respondem positivamente o valor absoluto da vida. Porque o valor absoluto da vida não está nos teres, não está nos prazeres. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não são os prazeres, não é a periferia. O reino de Deus transcende a tudo aquilo que inclusive Satanás disse para Jesus. Estás vendo? Mateus capítulo 4. O evangelista vai dizer que Satanás mostrou a Jesus o reino e a glória deles. E disse,
Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ainda que a nossa periferia, queridos, compreenda isso, todas as glórias do mundo, todo o reino superior terreno, não superior transcendente, mas o reino superior terreno, ou seja, aqui na terra o cidadão é o máximo, não, aquele é o Bill Gates, aquele é o mais rico do mundo, aquele, ainda assim, esta glória e este reino do mundo, sobretudo quando ofertado por Satanás. Sobretudo quando ofertado por Satanás, sobretudo quando aceitamos a proposta de Satanás, a proposta que Jesus rejeitou. Observe, queridos, que essa conquista periférica, ela está literalmente na contramão daquilo que Jesus ensinou-nos. Vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás. Você está entendendo, queridos, o paradoxo, o contraste, a inversão dos valores? A inversão dos valores. Eu quero Deus para quê? O que queremos não é Deus, irmãos. Nós queremos aquilo que Deus nos pode dar, aquilo que Deus nos pode fornecer. Nós não queremos algo com Deus, nós queremos algo de Deus. Há uma diferença enorme. É uma vida como se aqui tivéssemos domicílio permanente. Essa é a estrutura da vida. E os valores? Olhe para muitas dessas pessoas que vivem como se aqui tivéssemos um domicílio eterno. Observe os valores da vida dessas pessoas. Observe. É quase tudo casca, é quase tudo casca. Literalmente, é mais periferia ainda. É mais periferia ainda do que a periferia dos teres que essa pessoa tem. Ela vive em função daquilo. Ela vive dominada, escravizada por aquilo. Muitas pessoas não simplesmente possuem, mas elas são possuídas por aquilo que possuem. E até possessas. Isso é terrível, queridos. São Paulo vai dizer que devemos usar do mundo sem egoísmo, sem segundas intenções, sem uma intenção absoluta. Usemos porque é necessário. De outra forma, seria necessário que saíssemos do mundo. Não tem como a gente não... Eu, por exemplo, quero uma caminhonete. Eu quero uma caminhonete a diesel, com uma carroceria bacana. Eu, o missionário Sidney. Estou pedindo, eu preciso, eu necessito. Primeiro, para fazer viagens longas. A gente precisa de um pouco de conforto, fazer uma viagem dessa. Viajar 3.000, 3.500 quilômetros. Não é só eu. Toda hora missionário, não sei o que, missionário. Eu tenho uma estrada aqui que já quebrou não sei quantos carros aqui. Já bateu o motor de carro aqui porque furou o cárter do carro, o reservatório de óleo. 200 metros do asfalto até aqui. E já gastamos dinheiro aqui. Preciso de um carro. A gente quer carregar uma cama. Eu coloco colchão, coloco porta, coloco janela em cima de um carrinho velho que a gente tem aqui. Que de 2 em 2 dias tem que colocar 1 litro de óleo no motor. Viu? Eu quero. Queridos, quando esta mentalidade que tenho não for verdade, que eu tenho esta caminhonete, se essa caminhonete eu não puder passar ali no ponto de ônibus e dar carona para aquela senhora, para aquela pessoa que está com uma criança no colo, para aquele idoso, e deixá-lo na sua casa, para mim ele também não serve. O dia que a minha casa não puder acolher uma outra pessoa, eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa boa, nunca eu disse isto, querido, e não vou dizer. Mas o dia que ela não servir para servir o outro, ela também não serve para você. Põe isso na tua mente.
Para que essa quantidade de coisa que a gente não vai conseguir nem usar? É 5, 6, 7, 10, 15, 20, 100 pares de sapatos. Mas você está doido, é? Só estando perturbado. Para que tanta... Queridos, me desculpem. Eu sempre falo a vida, até cueca, queridos. 3 cuecas já está bom demais. Já está bom demais, queridos. Aí não deixa lá para suja, sobretudo carimbada, para alguém lavar. Você tomou banho, já lave. No outro dia já está seca, veste aquela, lavou, colocou para secar a outra, tá, e vai embora. Agora, para quê? É uma gaveta para as cuecas. Por favor. Um guarda-roupa é só para as camisas, o outro é só para as calças. O que é isso, queridos? O que é isso? Deus não tem espaço na nossa vida. Deus não tem espaço. Porque o cidadão já fica doido, fica louco. O que é que eu vou usar? Qual é o mais bonito? E vai para frente do espelho. E fica naquela frescura toda. Né? Não, essa aqui não serve. Olha, se tiver 2 ou 3, uma das 3 você vai usar logo e acabou a conversa. Você está entendendo, queridos, como a inversão dos valores, a periferia que domina-nos, não nos dá espaço para Deus, a gente não tem tempo para Deus. Não tem tempo de rezar um terço. Não tem tempo de ler uma parte, um salmo da Bíblia, meditar. Não tem tempo, queridos, porque o cidadão ele está envolto, está aprisionado pela periferia, pelos teres. Ah, não, esse sapato aqui, ainda mais o meu agora, dá uma olhada para cá. Ah, não combinou. Compra um que combine. A calça, o cinto que vai dar para combinar com tudo. Pronto. Isto é sério, queridos, isto é sério. O nome disto é Siquém. O nome disto é Siquém, queridos. A gente para na Siquém. É ali que a gente para. Está pertinho de Betel, mas a gente não tem coragem de viajar aquele pedaço mais que falta para chegar em Betel. O absoluto fica sufocado. O absoluto fica sufocado. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Não vai dar, mas eu tenho que parar aqui, depois eu faço. Eu ia falar outra coisa, já entrou tudo isto aqui. É vocês que me deixam doido, esse pessoal, sobretudo esses cacaxa e rataque, né? Você sabe quando é que a gente vai buscar o absoluto, irmãos? Você sabe quando é que vamos buscar o absoluto? Quando a gente está naquelas situações que Jacó esteve. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, né, que brigou lá com o tio Labão, que Labão queria enganá-lo, e ele ficou rico, e os filhos de Labão disseram, esse camarada veio de lá e tomou tudo que é teu. Era uma bênção que estava na vida de Jacó. Era uma bênção que Deus colocou, e de fato Labão queria enganar Jacó. Ele disse, vou embora daqui. Labão não quis deixar, até que conseguiu, achou ele no meio do caminho, foi lá, abençoou e ele seguiu viagem. Mas em saindo de Harã, na Mesopotâmia, a terra de Canaã, era inevitável que Jacó encontrasse um homem intimamente ferido, o seu irmão mais velho, que lhe tinha prometido morte. Assim que meu pai morrer, eu vou matá-lo. Queridos, isto é sério. Sabe por que isto é sério? Porque quando Jacó volta da Mesopotâmia, olha o que é que Esaú diz. Os dias de luto do meu pai estão chegando. Esta aqui é a razão porque... Oh, meu Deus do céu, perdi o nome da mãe do homem, né?
disse para ele, foge, vai lá para Harã, para a casa do meu irmão, né? O pessoal lá do teu avô, porque o teu irmão vai te matar. Então o que é que Esaú diz? Meu pai está prestes a morrer. Então ele vai morrer e eu acabo com a vida do cidadão. O problema é que Jacó foi, 20 anos ele passa na Mesopotâmia. Aí com a volta dele para a Canaã, o tempo de viagem que ele levou, queridos, vai para um período de quase 30 anos. Depois a gente vê isso com mais calma, só estou fazendo uma panorâmica aqui, né? Ele atravessa o rio Jaboque, né? Esaú foi encontrá-lo, ele disse então, olha, eu vou atrás de ti. Esaú disse para ele. Esaú estava com 400 homens. Estava com 400 homens. Jacó foi lá e era bom de conversa, disse, não faça isso não, meu senhor, não tem necessidade disso. Eu tenho crianças e tenho gado miúdo. Se eu apertar o passo, basta um dia para morrer tudo. Vai embora que eu vou encontrar o meu senhor. Aí Esaú disse assim para ele, então faz o seguinte, eu vou deixar uma esquadra dos meus homens para ficar contigo. Ele disse, não tem necessidade, eu só queria achar graça diante dos seus olhos e já encontrei. E naquele mesmo dia, Esaú foi embora, às terras de Seir, aos campos de Edom. Então, naquele momento, era para Jacó seguir o irmão. Só que o que é que ele faz? Em vez de ele pegar a linha reta aqui, para onde Esaú foi, ele pegou o lado direito e foi para Azoto. Ele deixou Peniel, foi para Azoto e seguiu. E de Azoto ele foi a Siquém. Então, em todo este período aqui, foi para um período de quase 30 anos, e você vai ler o texto bíblico, que ele se estabeleceu, inclusive em Azoto. Ele sai de Peniel, ali onde tem a travessia que ele fez, ele estabeleceu-se ali. Não é à toa que Deus aparece para ele e diz, sai, vai a Betel, para ali, estabelece-te ali. Este mesmo verbo estabelecer é usado para Jacó em Azoto, é usado para Jacó em Siquém, ali ele se estabeleceu. Então isso vai para um período de quase 30 anos. Voltando, Esaú disse, papai está para morrer e eu vou matá-lo. Só que na volta dele, o pai Isaque não havia morrido, ainda estava vivo. Entende o drama, queridos? Entende o drama? Isso estava na cabeça de Jacó, papai não morreu, meu. Ele disse que assim que o meu pai morreu, eu vou me deixar levar por essa conversa dele, por beijos e abraços, lágrimas, essa coisa toda? Não vou não, não senhor. O que é que Jacó fez? Ele botou o rosto no pó. Esse Jacó somos nós, esse Jacó é Israel como povo, esse Jacó é eu e é você. É nessa hora que a gente quer Deus, porque a gente está no pau, no cacete. Mas observe bem que Jacó, queridos irmãos, desculpe-me, né? Parece que ele queria enganar até Deus. Então observe o quanto ele foi postergando o plano, o projeto de Deus na vida dele. O quanto ele foi deixando para lá. Então isso somos nós. Isso somos nós, queridos irmãos. Eu volto com esta reflexão. Estamos chegando aí nos 30 minutos e já está bom. Prestemos atenção em tudo isso, queridos. Observemos tudo isso porque o valor da existência, ele não é medido. O valor da existência, ele não é medido, nunca foi medido e não pode ser medido, ainda que assim seja, pelos individualistas. Pelo volume do prazer periférico, do prazer egoísta, do prazer sensitivo, dos prazeres apaixonantes. Por que não pode? Porque ele é inseguro.
A periferia é insegura, as paixões são inseguras para definir a meta ideal da existência humana, queridos. Repito-me, embora muitos queiram parar em Siquém, embora muitos de nós queiramos fazer das periferias a centralidade absoluta da nossa vida, e muitas das vezes, muitas pessoas querem caracterizar a bênção de Deus por aquilo que possuem, por aquilo que ostentam, por aquilo que podem mostrar para as outras pessoas. Só que no meio de tudo isso a gente faz a pergunta: será que valeu a pena? Será que valeu a pena optar pela meta dos valores, pela meta das virtudes? Será que valeu a pena não assentar-me à roda dos escarnecedores? Não deter-me no caminho dos pecadores? Será que valeu a pena? Quando a gente olha para essa inversão de valores estabelecida, inclusive, onde não deveria assim ser, quantas pessoas ficam perguntando-se: será que valeu a pena ter deixado o mundo da periferia? Ter deixado as paixões? Quantas coisas abandonei? São Paulo dá uma resposta para nós dizendo: por tua causa eu perdi tudo. Por ti, Senhor, eu perdi tudo. Poderia ter tudo, mas simplesmente eu perdi, abri mão de tudo. Prestemos atenção nisso, amados. Reflitamos sobre isso. O que é mais importante em nossa vida? Não esqueçamos, queridos, que o valor da virtude é glorioso, sobretudo quando praticado sem os holofotes, sem espectadores, sem aqueles que podem ver o que fazemos. O valor da virtude é mais glorioso quando a virtude, quando o bem, quando a justiça, quando a verdade é praticada, ainda quando apenas nós somos testemunhas de tudo que praticamos nas penumbras da vida. Poderíamos naquele momento, eu estou sozinho lá no meio do mato, neste momento eu poderia fazer assim, 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 mas naquela hora eu pratico a verdade, eu pratico a justiça, eu pratico o bem. Apenas eu fui testemunha. Aí a virtude é gloriosa. Aquele que te vê e que te escuta em oculto é poderoso para te recompensar. Quando as pessoas olham para nós, o público nos olha, os holofotes estão em cima de nós dizendo: não, aquele é o fulano. Pensa num sujeito virtuoso. É um pouco fazer as nossas doações para que sejam vistas por todos. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Logo, logo nos reencontramos.